Oferecimento: Supermercado Cambará, 43 3325 7755, Londrina, Paraná. Terça-feira, 31 de janeiro de 2023, último dia do mês. E a palavra de Deus sempre aí, nos fazendo companhia. Então, se você gosta do nosso podcast, ajuda a divulgar, sugira aos seus amigos, parentes, envie o link nos grupos de WhatsApp, venha ser corresponsável pela divulgação da palavra de Deus. E assim, você se torna também evangelizador. E hoje, segundo o conselho do Papa São João XXIII, para que a nossa vida seja mais serena, ele diz o seguinte: só por hoje terei o máximo de cuidado com o meu modo de tratar os outros, ser delicado nas minhas maneiras, não criticar ninguém, não melhorar ou disciplinar alguém a não ser a mim mesmo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que suscitaste São João Bosco para educador e pai dos adolescentes, fazei que, inflamados da mesma caridade, procuremos a salvação de nossos irmãos e irmãs, colocando-nos inteiramente ao vosso serviço. Amém. Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela se levantou imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos.
e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Toda essa aglomeração de pessoas é um traço permanente na narrativa de Marcos. Jairo, nome que significa Deus ilumina ou Deus ressuscita, se aproxima dele primeiro e implora que ele salve a sua filhinha. A imposição das mãos era um gesto utilizado desde a antiguidade para indicar a cura dos enfermos. Se pensava que servia para comunicar uma força vivificante ao enfermo. Para isso, pessoas idosas ou religiosas eram chamadas ao leito dos doentes, como você pode conferir em Tiago, capítulo 5. A mulher que sofre de hemorragia, na sua fé simples, é um exemplo de como Jesus se dirige a quem nele confia como uma criança. Cura e orienta para aquela fé plena a qual está prometida a salvação eterna. Ele lhe dá conforto e confiança, assegurando-lhe uma recuperação estável, com palavras que testemunham a bondade de Deus e sua vontade de salvar. Aos que o tocam com fé, Jesus sempre dá cura e salvação. A nova cena é introduzida, então, pela notícia de que a filha de Jairo morreu neste ínterim. Jesus não tem medo da morte, não foge dela. Ele ouve a notícia e encoraja o pai. Não tenha medo. Apenas continue a ter fé. Também aqui continuamos o tema da fé. Uma fé genuína não desiste nem mesmo diante do poder da morte. Para compreender a cena que se passou na casa de Jairo, é importante notar como Jesus quer evitar a ostentação e afastar uma fé baseada apenas em milagres, tipo espetaculosos. No entanto, ele leva consigo um pequeno grupo de testemunhas qualificadas. Os 3 discípulos, que mais tarde estarão presentes na sua transfiguração, capítulo 9, na sua angústia mortal no Getsêmani, capítulo 14. Após a ressurreição, eles poderão narrar essas coisas. Então também a ressurreição da filha de Jairo aparecerá sob uma nova luz. A remoção dos enlutados e dos flautistas, dos choradores, não significa apenas permitir que ele faça o milagre em silêncio, escondido. Jesus sabe o que está para acontecer. Portanto, as lamentações estão completamente fora de contexto. Ali perdem totalmente o sentido. Na mesma direção vai a frase enigmática: a menina não está morta, mas dorme. Versículo 39. A menina havia morrido, mas à luz da fé, a morte é apenas um sono, do qual somos despertados pelo poder de Deus. A Igreja conservou a antiga expressão quando chama os mortos aos que descansam adormecidos no Senhor, alimentando assim continuamente a sua esperança na futura ressurreição dos mortos. No entanto, o despertar da filha de Jairo ainda não é uma ressurreição definitiva, mas um retorno à vida terrena e uma extensão dela. Esta passagem nos apresenta 2 milagres interligados: a cura da mulher que sofria de hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Esses 2 milagres têm uma semelhança crescente entre eles. A hemorragia é a perda de sangue e, portanto, a perda da vida. A vida de todo ser vivo é o seu sangue. Levítico capítulo 17. E se você percebeu no texto, você vai reparar que há 12 anos ela sofria dessa hemorragia e a menina também tinha 12 anos de idade. Ao curar a mulher que sofria da perda de sangue, Jesus se revela como aquele que impede a perda gradual da vida. Com a ressurreição da filha de Jairo, ele se manifesta como aquele que restitui a vida totalmente perdida. A ressurreição da filha de Jairo é o ápice dessa primeira parte do Evangelho. De todos os limites a que o homem está submetido, a morte é o que tem o aspecto assustador
da descontinuidade da vida. Contra a doença, você pode lutar e vencer. Contra os infortúnios, sempre se pode tentar alguma coisa, reconstruir uma vida após o fracasso. E a gente costuma dizer, enquanto houver vida, há esperança. A esperança é a última que morre, mas diante da morte, a gente acaba dizendo, para tudo há remédio, menos para a morte. E esta é precisamente a convicção por trás da nossa história. Sua filha está morta, porque você ainda está incomodando o mestre? Versículo 35. Em outras palavras, agora é tarde demais. Contra a morte não há remédio. Diante da morte, a impotência humana é total. Ter fé significa construir a própria esperança em um outro, um O maiúsculo, mais forte do que a morte. Do ponto de vista humano, a vida é temporária e a morte é definitiva. Do ponto de vista cristão, a morte é temporária, como o sono, e a vida é definitiva e eterna. A conversão que Jesus nos pede desde o início do Evangelho inclui também, sobretudo, esta mudança de perspectiva. Vida e morte. São João Bosco, João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco. Nasceu em agosto de 1815 numa família católica de humildes camponeses em Castelnuovo de Asti, hoje Castelnuovo Dom Bosco, perto de Turim, na Itália. Órfão de pai aos 2 anos de idade, sua mãe, a serva de Deus Margarida Oquiena, criou João e seus irmãos Antônio e José. Aos 9 anos teve seu primeiro sonho profético, que deixou uma impressão profunda na sua mente por toda a vida e lhe revelou a sua missão. Neste sonho, via-se em meio a jovens desordeiros que o destratavam e blasfemavam e se transformavam em feras, e ele tentava modificar a situação por meio da violência. Nossa Senhora e Jesus apareceram para indicar o verdadeiro caminho, não com pancadas, João, mas com mansidão e doçura. Torna-te forte, humilde, robusto. Aquilo que vês acontecer a esses lobos que se transformaram em cordeiros, tu o farás aos meus filhos. Serei a tua mestra. A seu tempo, tudo compreenderás. Em 1835, com Judas, entrou no seminário de Chieri. Ordenou-se sacerdote em 1841, escolhendo como lema Dai-me almas e levai o resto. Segue para Turim, onde dedicou-se ao apostolado da educação de crianças e jovens carentes. Dom Bosco funda em 1841 o Oratório de São Francisco de Sales. Seu método de apostolado era partilhar em tudo a vida dos jovens, uma inovação tão radical para a época que chegou a ser contrariado mesmo pela autoridade eclesiástica. Com o crescimento do oratório, Dom Bosco desenvolve o seu famoso método educativo, o sistema preventivo. Mais vale prevenir do que remediar, que se baseia no tripé razão, religião e amorevolezza, palavra italiana que pode ser traduzida como amor educativo. Queria assim evitar a todo custo que os jovens se tornassem rebeldes e depois tivessem que ser punidos. Era esta a explicação do seu primeiro sonho profético. Seguidor da espiritualidade e filosofia de São Francisco de Sales, Bosco era um fervoroso devoto de Nossa Senhora Auxiliadora, e com a sua ajuda todas as dificuldades eram vencidas. A admiração por São Francisco de Sales também o levou a nomear as novas associações religiosas que criou em sua honra, formando a família salesiana com os ramos masculino, feminino e leigo. O ramo masculino, a Pia Sociedade de São Francisco de Sales, surgiu em 1859 para atender à educação e catequese de meninos e rapazes, formar cidadãos honestos e bons cristãos. Em 1862, os primeiros salesianos fizeram os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência. Em 1872,
Junto com Santa Maria Domenica Mazzarello, Dom Bosco fundou o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora para a Educação da Juventude Feminina e, em 1876, fundou a Associação de Cooperadores Salesianos para Homens e Mulheres Leigos, com a mesma missão educativa para os pobres. Outra grande obra foi a promoção da boa imprensa, com a publicação das leituras católicas em fascículos mensais e a fundação da Biblioteca da Juventude Católica Italiana. O Boletim Salesiano, iniciado em 1875, com tradução dos seus textos de hagiografia e pedagogia já em várias línguas, enquanto o santo ainda vivia, é atualmente divulgado em 30 idiomas e em 135 países. Escreveu uma biografia de São Domingos Sávio, que fora seu aluno, livro que ajudou na canonização deste menino que viveu uma fé adulta. Dom Bosco morreu no dia 31 de janeiro de 1888. Foi proclamado modelo por excelência dos sacerdotes e educadores, pai e mestre da juventude, padroeiro dos editores católicos e patrono dos mágicos. Deus Pai, que desejais educar e socorrer na caridade com amor a nós, vossos filhos, sempre em extrema penúria na alma, concedei-nos por intercessão de vosso herói, São João Bosco, a imprescindível graça de tudo fazer nesta vida material com um fim espiritual, para divulgar o bem, escrevendo por qualquer ação a vossa palavra, que é Cristo. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso, o Verbo encarnado e Nossa Senhora Auxiliadora. Amém. Por intercessão de São João Bosco, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima terça e não deixe de compartilhar este áudio. Até amanhã.